O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, prenderam Jesus e o levaram, conduzindo-o à casa do sumo sacerdote. Pedro acompanhava de longe. Eles acenderam a fogueira no pátio e sentaram-se ao redor. Pedro sentou-se no meio deles. Ora, uma criada viu Pedro sentado perto do fogo, encarou-o bem e disse: "Este aqui também estava com ele." Mas Pedro negou: "Mulher, eu nem o conheço." Pouco depois, um outro viu Pedro e disse: "Também tu és um deles." Mas Pedro respondeu: "Homem, não sou." Passou mais ou menos uma hora e um outro insistia: "Certamente este aqui também estava com ele, porque é galileu." Mas Pedro respondeu: "Homem, não sei o que estás dizendo." Nesse momento, enquanto Pedro ainda falava, um galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe tinha dito: "Hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás." Então Pedro saiu para fora e chorou amargamente. "Profetiza, quem foi que te bateu?" Os guardas caçoavam de Jesus e espancavam-no. Cobriam o seu rosto e lhe diziam: "Profetiza, quem foi que te bateu?" E o insultavam de muitos outros modos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nesta terça-feira de Carnaval, nós celebramos a missa votiva em honra à Sagrada Face de Nosso Senhor. Ela tem todo um apelo de reparação, para que nós reparemos os muitos pecados cometidos de uma maneira particular neste tempo de Carnaval, em que as pessoas se predispõem a pecar, mas também, é claro, para que nós reparemos todos os pecados cometidos pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, os pais que fazem reparação pelos filhos, os filhos que podem fazer reparação pelos pais, os amigos que podem fazer reparação uns pelos outros, porque o amor apaga uma multidão de pecados, e nós que podemos e devemos fazer reparação por nós mesmos, pelos nossos pecados, pelos pecados que nós cometemos. E aqui, meus santos, para que nós possamos bem celebrar esta festa da Sagrada Face de Nosso Senhor, para que nós possamos fazer reparação, é importante que nós tenhamos consciência, uma consciência iluminada pela fé, da gravidade dos nossos pecados, do quanto os nossos pecados ofendem a Deus. E aqui, meus santos, infelizmente, isto não é óbvio. Existem muitos cristãos católicos, de missa frequente, de comunhão frequente, que estão até mesmo em estado de graça, mas que não têm uma consciência profunda da gravidade dos seus pecados. Olha os pecados a partir de si mesmo, então não consegue ver o horror do pecado e da ofensa causada a Nosso Senhor. Então, quando nós aqui, imagine que então, para esta festa, a igreja reserva estes textos que nós ouvimos durante a Semana Santa. A primeira leitura é Isaías capítulo 50, em que o servo sofredor de Isaías, que é uma figura de Jesus Cristo, em que o servo sofredor é humilhado.
Então isso quer nos mostrar o quê? Que este servo sofredor, ele é figura de Jesus humilhado. E humilhado por quem? Pelos romanos, pelos judeus. Sim, aqueles foram os personagens históricos, mas foram os nossos pecados que humilharam o nosso Senhor. E se nós não tivermos isso, e isso não é poesia, isso não é metáfora, os nossos pecados flagelaram o nosso Senhor, os nossos pecados esbofetearam o nosso Senhor, porque foi por causa dos nossos pecados que o Senhor tudo aquilo sofreu. Então peça a nosso Senhor o dom da piedade, de você compreender essa realidade e espiritualmente se unir a nosso Senhor flagelado e dizer: misericórdia, Senhor. Peça ao Senhor a luz do Espírito Santo, para que você veja os seus pecados, a sua preguiça, a sua ingratidão, a sua frieza a nosso Senhor, a partir da luz do Espírito Santo, para que você possa perceber longínquamente, sim, porque mesmo aqui, mesmo as almas mais profundas não conseguem compreender completamente o quanto nosso Senhor sofre com as nossas indiferenças, com a nossa preguiça espiritual. Pense, a quaresma está se preparando, a quaresma está se aproximando, e existem muitos cristãos que nem sequer pensaram em como vão viver esta quaresma. Quem sabe até mesmo aqui nesta igreja, isto é, um monte de pecador, muitos pecadores, doentes, marcados pelo seu pecado, seduzidos pela vida velha. Vem então este tempo de graça, e você nem sequer se deu o trabalho de parar, rezar e pedir a Deus luzes para tomar bons propósitos neste tempo que se aproxima, em que Deus, por meio da sua igreja, derramará uma abundância de graças, porque existem tempos fortes na igreja, e o tempo da quaresma é um tempo em que Deus generosamente, Ele derrama abundantemente muitas graças de conversão, de libertação, de mudança de vida, de um coração que se abre com mais amor a nosso Senhor. E o que é que nós fazemos quando nos aproximamos de um tempo em que Deus derramará muitas graças? A gente vai levando com a barriga. A quaresma começa amanhã. Ai, misericórdia, tem que fazer jejum amanhã, né? Ai, quer dizer, com que pouca disposição espiritual, e o quanto isso ofende nosso Senhor. Então nós precisamos pedir a Deus que conceda isso a nós, essa visão espiritual, para que nós compreendamos como somos maus, como somos pecadores. Porque é triste nós que pensamos nos aproximar de Deus, e quanto, entre aspas, quanto mais pensamos dele nos aproximar, mais nos pensamos melhores, quando é totalmente o contrário. Uma alma, quanto mais se aproxima de Deus, mais ela vê que é indigna de Deus, mais ela vê a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. Então, se você, meu santinho, minha santinha, que é só santinho e santinha na boca do Padre, se você está achando que você está até muito progredido, que você não é nada miserável, você é muito miserável e digno do inferno. Então peça ao nosso Senhor esta compreensão, que fará com que você mergulhe na misericórdia de Deus. Isso não fará você deprimido, isso fará com que você descubra como Deus é bom e como Deus merece ser amado. Isso fará com que você aproveite com muito mais responsabilidade as graças que Deus quer e tem concedido a você. Pois bem, então voltemos aqui. Então, a primeira graça é essa, de compreender a gravidade dos nossos pecados a nosso Senhor. Então nós vemos aqui
essa imagem de Jesus no profeta Isaías: apresentei as costas aos que me queriam bater, ofereci o queixo aos que queriam me arrancar a barba, não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Esta palavra se realizou plenamente em Jesus, por causa do seu amor por nós, esta ofensa causada pelos nossos pecados. Então, a primeira atitude, nós precisamos nos desdobrar em amor e dizer: misericórdia, Senhor. E se você em casa, espero pelo amor de Deus que você tenha em casa pelo menos um crucifixo, que você então, ao chegar em casa, que você no dia de hoje em que nós celebramos a Sagrada Face, que você beije a face daquele crucifixo, querendo beijar a face de nosso Senhor. Que você beije a face daquele crucifixo, pedindo a Jesus que por meio das suas boas obras e da sua fuga do pecado, você beije-lhe a face. Porque da mesma maneira que nós, quando pecamos, nós cuspimos-lhe o rosto e lhe damos bofetões, quando nós amamos, quando nós praticamos a virtude, quando nós praticamos a caridade, quando nós fazemos penitência, quando nós vivemos a nossa vida de oração, nós beijamos o rosto de nosso Senhor. Então vamos então, não apenas hoje, mas durante toda esta quaresma, beijar o rosto de nosso Senhor, beijar-lhe a face, honrar-lhe a face e desagravar tantos pecados cometidos contra nosso Senhor. E hoje, nesta terça-feira, de uma maneira especial. Então, os pais aqui presentes, fazendo desagravo pelos pecados dos seus filhos, pela indiferença dos seus filhos, pela distância de Deus dos seus filhos. As esposas rezando pelos maridos, os maridos rezando pelas esposas. É a minha carne, nós somos feitos uma só carne. Então, Senhor, eu faço penitência e eu me uno a Ti, suplicando, Senhor, tenha misericórdia da minha esposa. Como, por exemplo, imagine se você é filho e o seu irmão ofende o seu pai, ofende a sua mãe. Um bom irmão e um bom filho vai dizer: ô meu pai, deixa para lá, é que o meu irmão está com a cabeça quente, eu sei que ele disse aquilo, mas perdoe meu pai, perdoe o meu irmão. Ora, a esposa fará isso pelo seu marido, vai se desdobrar em amor para compensar a falta de amor do seu marido para com Deus. Ou o contrário, o esposo que vai se desdobrar de amor com nosso Senhor, pedindo a Jesus misericórdia pela sua esposa, que é tão indiferente ou tão pecadora, que lhe tem causado tantos desgostos ao coração. É esta a espiritualidade do dia de hoje, e que deve ser algo constante em toda a vida, mas de uma maneira principal no dia de hoje, de quando você também, imagine aqui, quem aqui não conhece, todos nós temos família, e sabemos muito bem que às vezes este bom exemplo acontece. Um filho que foi ruim quando jovem, e depois que se casa, que se torna adulto, começa a ver o pai ou a mãe de uma maneira diferente, e se torna um bom filho, tentando reparar os erros que ele cometeu contra os seus pais quando jovem. De modo que quando você vê aquele filho mais velho, adulto, quando aquele filho adulto, quando você vê o amor dele para com a mãe, para com o pai, você pensa que ele foi assim sempre, e às vezes não. Quando jovem, foi um péssimo filho, deu muito desgosto aos pais, mas agora, mais maduro, ele tenta desagravar, ele tenta compensar o mal causado no passado com o amor no presente.
Assim devemos ser nós. Nós fomos maus filhos de Deus. Podemos então, a partir de agora, reparar os pecados do passado, com amor a nosso Senhor, com as nossas orações, com as nossas penitências, com os nossos atos de caridade. Não devemos fazer como São Pedro, no Evangelho de hoje, que diz que ele seguia Jesus de longe, ele acompanhava Jesus de longe. Jesus, que foi preso e que estava sendo levado para a casa do sumo sacerdote, e Pedro seguindo Jesus de longe, porque não queria se comprometer, não queria ser amigo de Jesus flagelado, de Jesus humilhado e futuramente de Jesus crucificado. Que este coração tão ingrato de Pedro não esteja no nosso peito. Às vezes buscamos Jesus porque queremos graças, porque queremos arrepios na nossa oração, mas quando vemos Jesus crucificado na nossa vida, quando vemos a cruz de Jesus na nossa vida, nós já queremos segui-lo de longe, não queremos tanta comunhão e intimidade com nosso Senhor. E diz que assim estava Pedro, negou Jesus uma vez, 2 vezes, 3 vezes, até que diz que naquele momento, depois da terceira negação de Pedro, versículo 61, Lucas capítulo 22, versículo 61, diz: então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. Pedro contemplou a face, a sagrada face de nosso Senhor, e diz que Pedro se arrependeu e chorou amargamente os seus pecados, chorou amargamente a sua infidelidade, chorou amargamente a sua indiferença e a sua covardia. Peçamos a nosso Senhor esta graça. Tem até aquela antífona: mostrai-nos, ó Senhor, a vossa face e seremos salvos. Quem dera de você no dia de hoje, em espírito de oração, que você repetisse várias vezes: mostrai-me, ó Senhor, a vossa face e eu serei salvo. Que a tua face, Senhor, revele a minha face desfigurada, que a tua face amorosa revele a minha face preguiçosa em amar, que a tua face decidida em me amar revele-me a minha face tão pouco decidida em querer corresponder, e que assim como Pedro eu chore os meus pecados, que assim como Pedro eu me arrependa dos meus pecados, que assim como Pedro eu tenha o meu coração transformado, que eu não seja, Senhor, como Judas, que beijou a tua face, causando-lhe esta ofensa. Imagine aqui, meus santos, o beijo de Judas é a aproximação é a atitude daquela pessoa que se aproxima de nosso Senhor, mas com um espírito tão diferente do espírito de nosso Senhor. É aquele que se aproxima de Jesus, mas não com amor no coração, mas querendo arrancar-lhe algo, querendo um benefício para si. Às vezes não é essa a nossa atitude. Isto é, nós nos aproximamos de nosso Senhor, nós somos exteriormente amigos de nosso Senhor. Aqueles que viram Judas se aproximando de Jesus e beijando-lhe a face, aqueles que não conseguem ver o coração, que não conseguiam ver o coração, achavam que Judas era amigo de nosso Senhor, de modo que até lhe beijava a face. Quantas vezes as pessoas olham para nós, vindo à igreja, e pensam que nós somos amigos de nosso Senhor, de que nós somos cristãos, mas aquele que vê o nosso coração, vê que nós somos movidos por espíritos tão diferentes do único Espírito
de nosso Senhor. Então nós precisamos, repito, tomo novamente as palavras iniciais desta homilia: se nós não tivermos consciência dos nossos pecados, nós não iremos chorar a nossa indiferença, nós não iremos chorar a nossa ingratidão, nós não iremos chorar a nossa pouca disposição para amar a Deus, nós não iremos chorar o ódio que existe à cruz em nós. Isto é, nós não queremos com Cristo ser crucificado, nós não queremos ser amigos do crucificado, nós queremos no máximo segui-lo de longe, como Pedro fazia. Então a primeira atitude aqui é: meu Deus, por misericórdia, mostrai-me a vossa face, para que eu veja a minha maldade. Porque eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas isso não é sem necessidade. Muitos aqui nesta igreja, sentados no banco desta igreja, e daqueles que ouvirão esta homilia, não têm a consciência real da feiura da sua alma, da maldade que existe dentro de você e da profundidade e desgraça dos pecados cometidos. Tem uma compreensão tão superficial, sabe, aquele marido grosso, mal educado, indiferente, infiel, que não tem nem consciência de quão péssimo marido ele é. Eu digo isso porque este é um exemplo que muitas pessoas compreendem. Ele nem se dá conta de como ele é ruim. Pois bem, é você, meu santinho, é você, minha santinha. Você é tão ruim, mas é tão superficial e tão medíocre culposamente, que você nem se dá conta como você é má, como a sua alma é indiferente a Jesus, e como você é frio e distante ao amor de nosso Senhor, e como são graves os pecados que você tem cometido, não obstante as graças que Deus tem lhe oferecido. Mostrai-nos, ó Senhor, a vossa face, e seremos salvos. Por misericórdia, Senhor, mostra-me os meus pecados. Por misericórdia, Senhor, que eu veja a feiura da minha alma, para que eu possa chorar os meus pecados, me arrepender dos meus pecados e me voltar para Ti, para que, vendo a feiura dos meus pecados, eu possa interceder com mais profundidade, eu possa reparar com mais profundidade os pecados dos meus filhos, dos meus pais, da minha esposa, do meu marido. Porque é claro, se você não tem uma compreensão profunda da feiura e da gravidade dos seus pecados, como é que você vai interceder e reparar com todo amor os pecados alheios? Mostrai-nos, ó Senhor, a vossa face, e seremos salvos. Faça isso durante o dia de hoje. Tome esta antífona e repita, mas repita com o coração. Repita, mas repita no Espírito Santo. Repita, mas que essas palavras sejam movidas pela graça de Deus. Peça a Deus, Jesus, que não seja apenas a minha língua, mas que seja o Teu Espírito orando em mim, para que eu no Espírito eu reze: mostrai-me, ó Senhor, a vossa face, e eu serei salvo. Mostrai-me, Senhor, a vossa face, e que a luz da vossa face mostre os meus pecados, para que eu chore os meus pecados, para que eu me arrependa dos meus pecados, para que eu faça desagravo pelos meus pecados e pelos pecados do mundo inteiro. Meus irmãos, só assim, somente assim, nós poderemos celebrar com fecundidade esta missa tão bonita, né, da sagrada face de nosso Senhor. Quando nós olhamos para Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, era este o seu nome, era este o Espírito que estava no seu coração. Ela queria reparar, ela queria enxugar a face de nosso Senhor. Então façamos isso com o nosso coração, mas como nós somos
corpo também, nós somos corpo e alma, faça também isso materialmente. Tem um crucifixo em casa, hoje de uma maneira especial, beije o seu crucifixo, beije-lhe a face. Se você tiver a face de Nosso Senhor, né, aquela tela, né, da Sagrada Face, acenda uma vela diante dela e durante o dia volte o seu olhar para a Sagrada Face de Nosso Senhor e vá intercedendo pelas pessoas que Deus colocar no seu coração, e vá suplicando a misericórdia de Deus por essas pessoas. Eu tenho certeza que você viverá bem este dia, que é uma excelente preparação para o início da Quaresma, que se aproxima no dia de amanhã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.